Hoje será mostrado as funções da calculadora apertando o Shift da esquerda e Shift da direita, e também as operações básicas na calculadora HP50G, né? Então, primeiramente, nós vamos colocar no modo de operação RPN. Então, vamos colocar no modo RPN, ok. E agora nós vamos mostrar algumas operações básicas. Então, no modo RPN, nós sempre vamos introduzir o operador depois de digitar os valores numéricos. Então, por exemplo, se eu digitar o valor 10, Enter, e depois o valor 10, Enter, eu vou introduzir o operador para executar a operação que eu desejo, né? Se eu digitar 10, Enter, 10, Enter, depois a operação de subtração, eu vou subtrair o 10 com 10, né? Mesma coisa com o operador de multiplicação. Se eu multiplicar 3 com 4, eu vou obter o valor 12. O mesmo para o operador de subtração. Então, se eu digitar, por exemplo, 48, 6 e apertar o operador de divisão, eu vou obter o valor 8, porque 48 dividido por 6 é igual a 8, né? E agora eu vou mostrar algumas funções utilizando o Shift da esquerda e o Shift da direita. Então vocês podem perceber que o Shift da esquerda está em branco, e sempre quando eu digito o Shift da esquerda, eu puxo a função que aparece em branco em cada tecla, né? Então sempre quando eu quiser puxar alguma função que está em branco, né, em cima de cada tecla, eu vou apertar Shift da esquerda. E quando eu quiser puxar as funções que estão em laranja, como vocês estão vendo na cor laranja acima de cada tecla, eu vou apertar o Shift da direita, né? Então, por exemplo, eu quero desfazer uma operação. Eu mostrei na primeira parte que quando eu deixo atribuído last stack, significa que eu consigo resgatar a última etapa anterior. Então, por exemplo, eu tenho 3, Enter, 4, Enter. E faço uma multiplicação. Se eu apertar Shift à direita e undo, eu vou desfazer, né? Então, eu desfiz a última operação, porque undo significa desfazer, né? E eu puxei essa função apertando Shift da direita. Vocês podem ver que tem a opção Copy, a opção Cut e a opção Paste, que significa copiar, cortar e colar. Então, vou mostrar isso no Equation. Então, por exemplo, eu tenho 5 e eu quero copiar. Então, vou apertar a tecla laranja e Copy, né? Então, agora eu vou pegar somar, vou apertar a tecla laranja e Paste. Então, você pode perceber que eu basicamente fiz um Ctrl C, Ctrl V, né? Eu copiei o valor 5 e colei, né? Agora, se eu recortar, se eu apertar a tecla laranja e Cut, eu vou cortar, né? Então, cortei. E depois eu colei, né? Ou seja, eu fiz um Ctrl X e um Ctrl V, basicamente. Então, essa opção Copy seria um Ctrl C, a opção Cut um Ctrl X e a opção Paste um Ctrl V, né? Falando das teclas atalhos em um computador qualquer, né? E eu selecionei essas opções, né, através desse botão em laranja, né? Certo? Então, eu vou apertar Enter e apagar. O que mais que eu posso mostrar para vocês dessas funções? Vamos mostrar algumas funções básicas que a gente utiliza bastante. Vamos falar das funções senoidais e cossenoidais e as suas inversas.
Então, por exemplo, eu vou deixar vou mudar para medida de ângulo de radianos para graus, no caso degrees. Opa. Então vou mudar para degrees, né, que corresponde a graus. E vamos fazer o seguinte, 30. Quanto é que vale a seno de 30? Vale 0,5. Beleza. Agora, se eu quiser aplicar a função inversa de seno, ou seja, seno na menos 1, eu vou apertar a tecla branca e selecionar aceno, que significa seno na menos 1. Então aperto, opa, voltou 30 graus, né? Vamos fazer o mesmo com cosseno agora. Eu vou digitar 30, Enter, eu vou apertar cosseno e obter o valor de 0,866, né? Porque cosseno de 30 graus equivale a 0,866. Agora, se eu apertar o Shift branco e cosseno, eu vou puxar a função acosseno, que corresponde à função cosseno na menos 1, ou seja, a função inversa de cosseno. Então, eu apertei o Shift branco e puxei a função inversa de cosseno e voltei a ter um valor de 30, né? Vou apagar. Então você percebe que quando eu aperto de Shift branco, aparece essa pequena seta à esquerda em cima. E quando eu aperto Shift laranja, aparece essa pequena seta à direita aqui em cima, como vocês estão vendo, né? Se eu apertar de novo, eu desabilito. Então, habilito, né? Desabilito. Habilito e desabilito, certo? Tangente segue o mesmo procedimento, né? Se eu quiser aplicar tangente, eu aperto tangente, e se eu quiser aplicar a função inversa tangente, eu vou apertar Shift branco e a tangente, que corresponde à tangente da menos 1. Agora vocês estão vendo que aqui eu tenho a raiz quadrada, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos apertar então 36, Enter e tirar a raiz quadrada. Obtive 6, né? Porque a raiz quadrada de 36 equivale a 6, né? Tem outro detalhe que se eu apertar 36, eu não preciso apertar Enter, eu posso simplesmente apertar o operador diretamente e executar a operação diretamente. Então se eu apertar a raiz desse número, eu vou obter 6, certo? Agora, se eu apertar Shift branco e essa tecla, eu vou estar aplicando a função que está aqui em cima em branco, né? Que é a função x ao quadrado. Então, podem ver que Shift branco está ativado, eu vou apertar esse botão e vou elevar 6 ao quadrado, ou seja, eu vou obter 36, né? Então, se eu apertar 7, Shift branco e essa tecla, opa, vamos voltar, 7, opa, 7, Shift branco e 49, né? Eu não tinha apertado antes. Então, quando eu aperto 7, Shift branco e essa tecla, eu estou levando 7 ao quadrado. E se eu apertar essa tecla, sem nenhum Shift estar acionado, eu vou tirar a raiz de 49, que vale 7, certo? E se eu quiser usar a função que está acima em laranja, o que eu faço? Eu vou apertar laranja. Porém, aqui eu preciso de dois números. Eu preciso do... Vamos colocar então 2, Enter. E 36. Agora a gente vai apertar laranja e... Certo? O que eu fiz? Eu tinha o valor 2 no lugar de y e tirei a raiz de... Vamos voltar. Não tinha apertado Enter, por isso não ficou gravado. Tá, vamos fazer de novo então. 2, eu tinha colocado acho que 36, acho que foi isso, né? O que aconteceu? Então, no lugar do y eu botei 2 e no lugar do x eu coloquei 36, né? Então, eu tirei uma raiz onde a base era 36, né? Então, vamos fazer o contrário agora. Vamos colocar 36 e 2. O que vai acontecer?
vai aparecer o valor 6. Por quê? Porque no lugar do y eu introduzo 36 e no lugar do x eu introduzo 2. Então, quando eu utilizo esse comando, primeiro eu estou introduzindo o valor de y e depois o valor de x, né? Então, como eu introduzi primeiro 36, eu estou introduzindo o valor de y e depois o 2, o valor de x. Logo, eu vou tirar a raiz de 36 e a base vai ser 2, certo? Então, vamos fazer mais um teste. Vamos levar 6. Vamos multiplicar. Opa! Vamos multiplicar o 6 três vezes, né? Ou seja, 6 ao cubo. Então, se eu digitar 3 Enter e for puxar a raiz cúbica, por que a raiz cúbica? Porque o 216 vai ser introduzido no lugar de y. E no lugar de x eu vou introduzir o valor de 3, ou seja, vou tirar a raiz cúbica de 216. Então, apertando Shift laranja e essa tecla, eu vou tirar a raiz cúbica de 216, que vale 6, certo? Agora nós vamos utilizar a função que está ao lado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar então 3, Enter, vamos colocar 2, Enter. Se eu apertar essa tecla, o que será que vai acontecer? 9, por que 9? Porque eu levei 3 ao quadrado. Vamos voltar. Então, seguindo a mesma lógica do caso anterior, no lugar de y eu introduzo o valor de 3 e no lugar do x eu introduzo o valor de 2. Então, o primeiro valor é introduzido no lugar de y e o segundo valor vai ser introduzido no lugar de x, né? Então, por exemplo, se eu quiser levar 5 ao cubo, o que eu vou fazer? Eu vou apertar essa tecla e eu vou levar 5 ao cubo, que vai valer quanto? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, se eu introduzir o 5 no lugar do y e 3 no lugar do x, eu vou obter 125, porque eu elevei 5 ao cubo, né? Agora nós vamos utilizar essa função, né, apertando Shift branco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o valor de 10, Enter, vou apertar Shift branco e selecionar essa função, né? Então vai ser e elevado na 10, que vai dar 22.026, né? E mais um valor quebrado. Vamos fazer o seguinte, vamos levar 1, porque a gente sabe que todo número elevado na 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu levar o e na 1, eu vou obter o próprio valor de e, que vale 2,718 e assim por diante, como nós já conhecemos, né? O valor do e vale 2,718 e assim por diante. E o oposto desse valor é o logaritmo natural na base e, né? Que o ln significa, o ln nada mais é que um logaritmo na base e. O log padrão é um logaritmo na base 10 e o ln é um logaritmo na base e. Então eu tenho esse valor na base do meu logaritmo quando eu aplico ln. Então se eu aplicar ln eu vou obter 1, né? Então vamos fazer mais um teste. Vamos pegar então o 10, Enter, apertar Shift branco e o valor de e na x. Assim eu obtive e elevado na 10. Agora eu vou apertar Shift laranja e puxar o ln. E com isso eu volto a ter o valor 10. Agora nós vamos utilizar as funções 10 na x e log, que é muito semelhante ao que eu fiz anteriormente, né? O que muda é que ao invés do valor e, eu tenho o valor 10, né? Em vez de e na x, eu tenho 10 na x. Em vez de logaritmo natural na base e, eu tenho logaritmo padrão na base 10. Então, se eu pegar 5 e apertar 10 na x, né? Ativando a tecla Shift branco, eu vou obter nada mais do que 10 elevado na 5, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Que vai dar... Aqui eu tenho 100 mil, né? Agora, se eu digitar Shift laranja e apertar log, eu vou obter 5, né? Que é a operação inversa, né? Vamos fazer mais um teste. Se eu pegar, por exemplo, 6, Enter...
Opa, se eu pegar 3, Enter, apertar Shift branco e 10 na X, eu vou obter 1000. E se eu apertar Shift laranja e apertar Log, eu vou obter 3, né? Porque 10 elevado a 3 é igual a o valor que eu tinha anteriormente, no caso 1000, né? Fiz uma operação inversa. Então, sempre quando eu quiser puxar uma função que está acima de cada tecla, eu vou apertar ou Shift branco ou Shift laranja, dependendo de qual das funções que eu vou querer puxar, né? Eu poderia mostrar também mais um outro detalhe, né? Porque as teclas, o comando delas aparece sobre elas, né? Em cima da tecla, as funções que eu utilizo apertando Shift branco ou Shift laranja. E além disso, ainda tem a função alfa. Essa função alfa vai puxar as letras, né? A, B, C, D, E, F, assim por diante. Então, se eu apertar alfa e, por exemplo, essa tecla, onde eu tenho O em amarelo, eu vou puxar a letra O, Enter. Se eu apertar alfa e essa tecla, né, onde tem o Y na X, vai aparecer a letra Q, porque eu estou puxando o alfa, ou seja, o alfabeto, né, que vai de A até Z. Né? Então, o alfa eu utilizo para puxar o alfabeto. Né? Então, sempre quando eu digitar alfa e alguma tecla, eu vou puxar a letra que aparece na tecla. Né? E para facilitar, ela está na mesma cor, né? O alfa está com uma cor amarela e todas as letras estão com cores amarela também. Cada letra está com uma cor amarela, assim como a tecla alfa, né? Já para facilitar o entendimento, né? Que quando eu aperto o alfa, eu vou puxar qualquer uma dessas letras. Isso é válido para qualquer tecla, né? Então, alfa está ativado, vai aparecer o alfa aqui em cima, né? Desativo, desaparece. Então, ó, se eu ativar, vai aparecer alfa. Se eu desativar, não vai aparecer. Então, se eu apertar, por exemplo, X, opa, aqui vai ficar igual, né? Então, se eu apertar, por exemplo, 5, aqui ó, mais ou menos, eu estou apertando a função da tecla, né? Enter. Porém, se eu apertar alfa e essa tecla, eu vou puxar o W, que é a letra que está sobre essa tecla. Enter. Tem outro detalhe, né? Essas letras estão em maiúsculo. Porém, se eu quiser deixá-las em minúsculo, o que eu faço? Alpha, Shift, eu vou apertar uma letra. O. Alpha, Shift, Q. Então, inicialmente, a princípio, quando eu aperto Alpha e alguma tecla, eu estou querendo digitar as letras do alfabeto em caixa alta, né? Em maiúsculo. Agora, se eu quiser colocar em caixa baixa ou em minúsculo, eu preciso apertar, além da tecla alfa, Shift. Então, sempre quando eu aperto a tecla alfa, Shift, como vocês podem ver aqui em cima, né, está ativado Alpha e Shift. E aperto qualquer tecla, por exemplo, a tecla de mais ou menos, né, onde tem a letra W, eu vou encontrar a letra W em minúsculo. E essas letras servem para eu atribuir alguma função a elas, né? Porque eu posso atribuir alguma função ou alguma variável, né? Vamos supor que eu tenha 10 variáveis na minha calculadora salvas. Não tem como eu salvar com a letra Y, Z, que são as letras mais comuns, né? Quando se fala em variáveis. Eu vou utilizar letras quaisquer, né? Então, por exemplo, eu quero atribuir o valor 5 à letra A. O que eu faço? Eu vou utilizar o STO. Agora eu quero atribuir o valor 10, Enter, à letra B. Enter. O que eu faço? STO. STO tem a função de atribuir um valor numérico a alguma variável, né? Eu estou atribuindo um valor numérico com uma variável. Onde é que aparece? Vai aparecer em var.
Se eu apertar em var, vai aparecer aqui embaixo A e B, né? A e B. Então, quando eu aperto Tu, eu volto ao início, à tela inicial, né? E quando eu aperto em var, vai aparecer as variáveis. Então, se eu apertar A, aqui eu vou apertar A, aparece o valor 5. Se eu apertar B, vai aparecer o valor 10. Por quê? Porque eu atribuí o valor 5 à letra A e o valor 10 à letra B, conforme eu mostrei anteriormente, né?